faz bem, né, ter resultado positivo, né, realmente ganhar, não ficar no quase. Independe do contexto que a gente tiver, independe do time que a gente tiver, a gente tem que estar sempre desempenhando, porque o CBLOL, o nível é muito alto. A gente nunca pode estar acomodado, tem que estar sempre fazendo de tudo para conseguir os resultados e espero que nas próximas semanas a gente consiga fazer isso. Eu recebi a notícia pelo Bells e pelo Turtle, e eles avisaram que naquela semana em específico a gente iria revezar com a Academy. Eu e o Drake ia revezar com o Levizinho e o Leandrinho. E, sinceramente, eu acho que eu já estava esperando um pouco assim, e principalmente, e é por um motivo bom, que é principalmente porque o Leandrinho vem jogando muito mesmo nos treinos. Ele é um menino que é bem novo aí no cenário de LoL e a mecânica dele é realmente algo incrível. Então, se você pegar do início do ano ele não tinha muita noção de jogo assim, mas a mecânica já era boa. Com agora ele tá pegando muita noção de jogo e ele já tem a mecânica excelente, então eu acredito muito no potencial do Leandrinho assim e obviamente, cara, eu acho que é difícil falar que eu tô feliz, mas parece que eu tô feliz assim, porque se fosse pra ser trocado por alguém seria pelo Leandrinho, o cara realmente merece, sabe? Então, eu tô satisfeito com tudo que vem acontecendo. Na vida a gente tem altos e baixos, é normal. Então, tipo, eu cheguei como, tipo assim, um passo pra trás pra poder dar dois pra frente depois. Tipo, ia ser muito pior se eu estivesse lá e eu estivesse performando ainda. Pelo menos agora eu tô voltando a performar bem, tá ligado? Tô treinando bem novamente, eu tô, tipo assim, tô me sentindo confiante. Então, tipo, tem toda uma questão, não só, tipo assim, de gameplay, mas tem mental que reveste na gameplay quanto a isso, sabe? Então, tipo, eu tô conseguindo voltar a ser quem eu era aos pouquinhos. Tô mais animado de novo também, que porra, perder pra cara também enjoa, né? Agora é realmente. Eu espero elevar o nível do Academy também. Eu espero que a gente consiga ir longe nesse Academy. A gente vai ter a Libertadores aí, a famosa Libertadores do Academy. Então, eu acho que tá tranquilo pra todo mundo. E só continuar focando na melhora, só continuar fazendo melhor no dia a dia, sem muito segredo. Cara, tá sendo uma troca boa, tipo assim, os chefes do Koga são ótimos profissionais, ótimos coaches, eu gosto muito deles, o chefes é muito inteligente. Tipo, eu já trabalhei com o Koga anteriormente também, então, tipo, querendo ou não, tem uma questão no saudosismo ali, é um pouco mais fácil. Eu também sou amigo do pessoal, sou amigo do Almoço, sou amigo do SKB, então, tipo, querendo ou não, tipo, tem uma facilidade pra isso, sabe? E a gente, tipo, a gente tem uma dificuldade de se encontrar como time no começo, porque a gente teve 2 dias de treino. E então, tipo, a gente tá conseguindo agora, tipo assim, se reencontrar assim como time. Se encontrar como time, né? Nem que se reencontrar. Se encontrar como time e se entender as peças também. É eu jogar bem. Isso pra mim já vale. Tipo, meu foco é unicamente eu jogar bem e eu evoluir, porque eu estava estagnado. Tipo assim, eu tava estagnado. Isso é um fato, tá ligado? Pra todo mundo que olha de fora e pra mim. Tipo, eu estagnei e, tipo, agora eu voltei. Eu sinto, todo dia eu sinto que eu tô voltando a evoluir. E, tipo, o me provar seria eu mostrar que eu consegui fazer isso. Tanto pra mim quanto pra todo mundo. Mas pra mim, na verdade.
A preparação para a Super Semana é sempre mais difícil porque a gente tem um dia a menos para treinar, só que mesmo assim a gente mudou um pouco o calendário assim, para a gente ter o máximo possível de treino, para a gente chegar lá mais confiante no stage. Bom, como a semana começou na sexta, né, o CBLOL começou na sexta, a gente teve que adaptar algumas coisas e tirar algumas partes, principalmente coisas de suporte que normalmente a gente tem na semana. A gente teve uma conversa com os jogadores sobre isso, porque não que a parte de suporte não seja necessária, muito pelo contrário. Acho que todos os jogadores já levantaram o quão importante é toda a parte de psicologia, fisioterapia, etc. Mas, principalmente essa semana, acabava sendo um pouco mais difícil adaptar e entrar o horário, então a gente teve que dar uma enxugada boa nessas coisas para conseguir encaixar tudo que a gente queria praticar e deixar o mais alinhado possível, né? Porque como a gente tinha 3 dias, não dava tempo de tentar simplesmente colocar esse lado. A gente teve uma conversa um pouco mais séria com os jogadores, principalmente por causa disso, e acabou que no final das contas a semana se encaixou bem legal. A gente conseguiu também repassar essa parte para outros dias mais essa semana, que agora a gente vai ter meio que 2 semanas de treino até o próximo CBLOL, né? Nada do que a gente faz em esporte, qualquer esporte, nada pode ser construído de forma aleatória e de qualquer jeito, no sentido assim, sem controle do que está sendo feito, né? Ninguém vai ser campeão olímpico numa modalidade específica se não conseguir programar o seu conteúdo de trabalho para que naquele dia, naquela prova, aquele atleta consiga atingir a melhor marca que ele atingiu naqueles 4 anos de preparação. Ele não pode atingir a melhor marca 2 anos antes, ele não pode atingir a melhor marca 1 mês antes, ele tem que atingir a melhor marca no momento que ele estiver sendo exposto àquela necessidade. Não dá para ter a performance máxima no sábado se a gente vai jogar no domingo. E isso não é algo do acaso. Não é tipo, vamos fazer um treino aqui, outro ali. Segunda-feira a gente faz isso, na terça a gente faz aquilo. Por quê? Porque eu gosto, porque eu vi no YouTube, porque, alguém que eu conheço, que eu admiro, fez também. Não é assim que funciona. Ou não deveria ser, né? O que eu quero dizer então é que a gente consegue organizar conteúdo de trabalho, de treino, independente de qual seja a modalidade, de forma lógica, de forma processual, respeitando princípios que são do treinamento. Não importa se a sua modalidade é uma modalidade que vai exigir corridas, ou se a tua modalidade é uma modalidade que tipicamente vai exigir tomada de decisão com movimentos para a esquerda, para a direita, para frente, para trás do mouse, com cliques no mouse ou no teclado. E a partir do que é determinante, como é que eu construo um processo para chegar naquele ponto que eu quero, que é o máximo da forma. E às vezes você tem 4 anos, às vezes você tem 2, às vezes você tem 1 semana. E isso muda por conta de calendário, mas não muda a partir daquilo que o treinamento desportivo nos oferece como elementos científicos para fazer com que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, a gente consiga evoluir. Seu brocha. Seu brocha. Bom dia, seu brocha. Bom dia. Põe aqui pra mim. Põe aqui. É deixar o uniforme. É melhor eu pôr na camisa ou no paletó? No blazer. No blazer. Blazer? Pode ser. Vai furar o mamilo do Arce. Colocar o piercing. Vou tomar cuidado pra não ficar. Vai furar bem no mamilo, velho. Olha, é piercing, pô. Ai! Furou? Conta uma piada aí pra gente. Uma piada? Ele tá criando essa Não tem piada, mano. Não sei de piada. Eu sou a pessoa que ri, tá ligado? Não é uma pessoa que faz a graça.
o cavalo por aqui, Cabe vai ter que fazer a moral, o Levizinho tá chegando, tem onda de Minas. Tá vindo também o piloto. A galera da Liberty tá querendo descontar. O problema é que o Leandrinho tá meio sem vida, ele vai ter que participar de longe, com muito cuidado. O RTT recua, só que o Levizinho e o piloto estão fechados nele. Ele espera, parou ali, vem chamando, usou tudo. Saiu do ultimate, ainda assim ele é eliminado. São dois jogadores pra cima dele. A Leona aguenta a pancada, só que tá todo o time da Liberty aqui. O Cabe tenta fugir, mas foi abandonado e eliminado. A Liberty garante outro abate. Passa no placar e em kills e passa também no placar do... Não é replay não, galera. Tá de novo ali, pra cima do piloto. Tem o teleporte da Liberty agora posicionado. O Cabe ficou pra trás. Muito controle de grupo. Já era pra ele. Banks garante a eliminação. A Liberty tem vantagem numérica. Será que eles começam agora o Barão? Já vão iniciando. O time da Lois vai ter que tomar cuidado, vai ter que se posicionar, eles têm que contestar, não pode deixar de graça. A situação deles é complicadíssima, Grutaro, eles têm que contestar, senão eles perdem o objetivo, olha a hora. Tá aí o Super Kleber, revoca todo mundo, o problema é que o Cizi já foi eliminado, o Max vai fazendo uma linha de frente intransponível e o time da Lois não consegue mais brigar, a Liberty garante o Barão e vem pro massacre! Vou tentar matar esse jogo. Super Kleber por enquanto vai tancando. Ele tem que pular e correr pra longe do jeito que pode. BRTT encontrado! Já era pro BRTT! Fica o Cabe pelo caminho. E a Liberty vem pra encontrar sua primeira vitória no CBLOL! O massacre! O Ace no GG! Vitória da Liberty! Na sexta-feira, quando a gente ganhou, eu fiquei muito feliz. Por mais que a gente estávamos 0-8, com aquele time a gente só estava 0-2, né? Com os dois meninos subindo do Academy. Então, ver que a gente conseguiu já ter uma evolução tão grande no staging apenas no terceiro jogo, isso para mim mostrou muita coisa, mostrou muito do que a gente estava precisando, do caminho que a gente estava fazendo no nosso dia a dia do trabalho, dos exercícios e dos treinos em geral. Então, me trouxe muitas emoções positivas e também como aprimorar o nosso caminho para ser ainda melhor. Então, acho que esse foi o principal que me deixou mais feliz, é que os treinos deram certo e que isso mostrou no palco e que a gente sabe que está no caminho certo agora. Faz bem, né, ter resultado positivo, né, realmente ganhar, não ficar no quase, para todo mundo acaba sendo... É aquilo, né? Realmente, uma coisa é a gente treinar e ver melhora e sair no quase, mas quando existe um resultado, realmente dá um gás maior, acho que principalmente para os jogadores que acabam realmente vendo a recompensa do que foi treinado, o que estava melhor, o que realmente foi proposto nas semanas. Então acho que desse ponto de vista foi bem importante. Independente do contexto que a gente tiver, independente do time que a gente tiver, a gente tem que estar sempre desempenhando, porque o CBLOL, o nível é muito alto, então se a gente acabar deixando de desejar, com certeza vai ter alguém que vai querer o nosso lugar, então a gente nunca pode estar acomodado, tem que estar sempre fazendo de tudo para conseguir os resultados e espero que nas próximas semanas a gente consiga fazer isso.
agora começa a se movimentar por outros lados do mapa. Olha o Mix pra cima do Lone, ele vai solar, tá lá! Bater no 3 e 2. Celso e Netuno vão ser fechados, passaram as raízes, Levezinho chegou, teleporte está chegando, bom atordoamento do cavalo, ninguém passou, sem vida, Netuno acaba sendo eliminado, o cavalo tanca a torre, acaba caindo pro Celso logo na sequência, cobrado o abate. Do lado levezinho, passa o dano, passa a labareda, mas não adianta. E aqui o Celso é obrigado a sair. No fim das contas é um abate pra cada lado, não. O House chegou, já cobra seu abate pra cima do Pilot. O Netuno vem pela lateral, os dois vão à frente sim. Ultimate utilizada, o cavalo tenta o re-engage, mas é double kill no mundo House. O Leandrin toma love na Elite. Fechar e conseguir a sua quinta vitória, a terceira consecutiva aqui no campeonato. Manda GG no chat, valeu, falou, os ninjas vão chegar fazendo barulho e tá lá, a Kabum vem pra poder fazer a sua vitória, pra poder ficar 5-5 no campeonato nessa super semana, a segunda deles vai ser Ruby quebrado e Nexus no chão, vitória da Kabum. Fico deixando ele me dar o wave pra manter pelo Pode ser ou você ou eu. Ou é um ou é outro. Pode passar. Tá bom. Na coletiva vai um mix e o Alox, tá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à primeira coletiva de imprensa do dia. Estamos aqui com a Alox e Mix representando a Liberty. Com certeza essa semana de treino mais curta teve um impacto no resultado de hoje, muito no sentido de a gente realmente não conseguir ver tantos cenários assim, por exemplo, esse meta de AD-Mid que está começando a surgir, né? Então a gente teve esse confronto hoje com o 3Z e é algo que realmente assim é difícil de você trabalhar todos os cenários na semana de treino, mas é importante você se preparar no contexto geral, né? Claro que a gente teve uma boa preparação nessa semana, mesmo ela sendo um pouco mais curta, mas por ser um tempo um tanto quanto pequeno assim de preparação já para os jogos, fica difícil também de ver cenários um pouco mais específicos, por assim dizer. Última pergunta para o Alox, do Felipe Hagen, pelo Mais Esportes. O primeiro turno acabou ontem e a Liberty ficou 1/8. No split passado, o primeiro turno foi 3/6 e logo depois a equipe deu uma guinada para melhorar. O que você acha que falta para essa guinada rolar agora? Obviamente a resposta para isso é complexo, não é um fator só, é muito difícil de responder com um fator só. Se fosse só um fator nós já teríamos resolvido, mas eu vou tentar dar a melhor resposta que eu consigo, e que é estrutura estratégica. Estrutura estratégica é... O que eu quero dizer com isso? É ter uma estrutura onde a gente possa tomar decisões de um modo relativamente simples, mas que não enrijeça muito o nosso jogo. Então, isso é algo que nós ainda não alcançamos, nós ainda não estamos conseguindo executar dentro de jogo. Então, estamos trabalhando nesse âmbito. Existem outros âmbitos que precisam ser trabalhados e que não estão sendo negligenciados, mas acho que esse atualmente é o maior fator, é o nosso... onde a gente mais peca. É isso, fim da coletiva.
Liberty no 3! 1, 2, 3, Liberty! Leandrinho voltou pra buscar o machado, pode ter azedado, vem flash. Profundidade em cima dele. O Yamp já chegou por aqui, pode puxar o Leandrinho. Foi direto no machado, tá tentando fazer a boa. Veja que o Will pela parede, vem pra poder pegar a eliminação em cima do Leandrinho. A barreira saiu, ele troca 1, 2, 3, Meu Deus! na morte. Leandrinho, o nome dele. A torcida vai estar disponível, só que olha a jogada do Wilkes para buscar mais um. O Ultimate no Mix é colocada por aqui. O Wilkes deve ser abatido, é neutralizado na sequência do re-engage do cavalo agora. Vai cair também o Yamp e o Mix vai fazendo história mais uma vez. O Mix vai tentar fazer o seu. Ele acaba isolando o Dioge, vai tentar garantir a eliminação. Enquanto isso, do outro lado, olha só o estrago que faz o time da Liberty. Vai levar um atrás do outro. O piloto foi no Gene Matrix lá atrás. Ainda busca seu dano junto do Leandrin. E eles acabam obliterando a INTZ e vão direto pro bar. Piloto, porém é colocado esse decreto ainda assim. O Queen está imune, consegue fazer a rotação, só que o inibidor tá caindo. Volta damage, volta Ninja Queen, recebeu muito dano lá atrás. O cavalo faz esse re-engage, Mix vai tentando colocar dano. Enquanto isso, o Leandrinho e o piloto vão batendo o solo. E aqui pode ser pra fechar se quiser, porque olha como vem o time da Liberty pra poder fazer sua história, pra poder buscar sua vitória. Tá lá, é triple kill na mão do piloto. E o time da INTZ foi obliterado, GSTV. E comemoram os jogadores da Liberty, gritam no palco, Ruby quebrado, Nexus no chão. E é vitória da Liberty. E aí, Crozizão? E aí, pai, parabéns. Boa, do carro, você gritando lá, caralho. Boa, mano, muito foda, mano. Passando. É Jucael? Pode? Ah, eu reconheci. Pode? Claro? Tranquilo. Todos que? Super semana. Deve ser muito corrido pra vocês. É uma delícia, mesmo. É uma alegria trampar com vocês. E principalmente a Liberty, mano. Você, piloto, Levi, vocês são da hora pra caralho, mano. Muito feliz, sabe? De verdade. Eu gosto muito de todos vocês. Eu fico triste quando um time perde, mas tem que acontecer, né? Mas parabéns por hoje. Minha maior surpresa é essa evolução deles no palco, porque eu já trabalhei com muitos jogadores que passavam de jogo em jogo lá no palco, de jogo a jogo, e a melhora era muito pequena ou não existente. E com o Levi e o Leandrin foi totalmente o contrário, assim, eles, o que eu podia ter feito melhor nesse jogo? Eu senti que não tava tão claras as coisas na minha cabeça, como que eu posso fazer para ficar melhor, como eu posso trabalhar minha ansiedade, como que eu posso trabalhar meu nervosismo, como que eu consigo enxergar o jogo de uma maneira melhor para eu poder executar lá no palco. Então, a evolução que eles estão tendo de um jogo para outro no palco, tá, assim, não consigo nem colocar em palavras, que é muito incrível de um jogo para outro eles conseguirem mudar tanto, assim. Acho que nesses jogos mostra que os 5 meio que estão buscando a mesma coisa, sabe? Eu acho que a ideia é que a gente está buscando as jogadas, tentando achar tudo o que a gente precisa achar, nos momentos que a gente precisa achar, e obviamente o fato de ser um time de novatos ainda vai ter erros, principalmente para esse estilo de jogo. Para esse estilo de jogo, sendo novato, ainda é mais difícil de achar exatamente isso, mas com os jogos de final de semana, acho que foi bem legal como que eles aconteceram, e acho que eles estão bem na mesma página nesse sentido de estarem buscando isso. É que, lembrando que por ser um time de novatos, muitas das vezes estar na mesma página ainda não é
não é o suficiente, né? Eles ainda precisam de certas informações para conectar o que é essa mesma página deles, né? Para realmente saber onde eles vão dominar, o que eles vão atacar, o que eles não vão atacar, para que a mesma página entre numa situação onde de fato faça algum sentido e não seja só eles explodindo em algum lado e o jogo acabar com eles. Eu quero conseguir melhorar cada vez mais. Para a próxima semana, acho que tá mais preparado. E manter o estilo de jogo, sendo agressivo sempre, conseguindo dar dano nos caras. Só melhorar uma coisinha ou outra ali que tá faltando. Acho que se conseguir lapidar direitinho assim, acho que vai ficar bom. Com certeza eu consigo enxergar o resto do split ser muito positivo. O meu desejo, né, a minha ambição é que a gente consiga ganhar todos os jogos a partir desse próximo fim de semana, da Super Semana, e que a gente não perca mais nenhum para até a gente ter chance de ir pro playoff. Acho que esse é o mais importante. Acho que não só eu, né, mas todo mundo aqui da Liberty, a gente quer muito chegar no playoff. E para isso a gente tem que ganhar o maior número de jogos possível. E eu quero muito ver essa line-up num playoff batendo de frente com os melhores times e ver como que essa line-up vai lidar com essa pressão para a gente ter mais conclusões pro resto do campeonato ou até mesmo, né, no futuro split, se a gente tiver. Com certeza na Super Semana são 3 confrontos muito difíceis, né? Que é a Red, Loud e PEN. E vai ser complicado. Assim, eles são um time muito forte, principalmente a Loud e a PEN. A Red está num momento delicado agora, mas eles sempre foram um time bom. Mas contra a PEN e a Loud, se a gente conseguir vencer deles, vai mostrar muita coisa. Assim, eu tenho certeza que eles não vão vir desrespeitando a gente, até porque a gente fez jogos legais, né? Nesse último Super Semana. Então, eu espero muita dificuldade, porque eles são time fortes, mas ao mesmo tempo eu não quero que o meu time, eles abaixem a guarda. Eu quero que eles vão com tudo, tenta o máximo de jogada que eles consigam, dentro do que a gente está planejado, e que a gente consiga sair com a vitória, obviamente.